Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rafael Marinângelo, eu sou professor universitário na área de Direito e resolvi fazer esse vídeo porque outro dia meus alunos me perguntaram como estudar. E a partir dessa pergunta eu passei a refletir um pouco e me recordei que para mim também foi difícil aprender a estudar. Estudar é uma tarefa que requer uma série de atitudes que demandam uma organização muito especial para que você tenha o melhor proveito possível daquele momento no qual você vai se dedicar ao estudo. E exatamente com o intuito de trazer esse ensinamento, ou levar esse ensinamento àqueles que assim o desejam, eu resolvi fazer esse breve vídeo explicando um pouco quais são as etapas ou como se organizar adequadamente para um estudo. O que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade, também não foi criação minha. Todo esse vídeo está inspirado nessa obra de Mortimer Adler, que se chama Como Ler Livros. Muito embora a obra tenha esse título, Como Ler Livros, ela é um verdadeiro guia para quem quiser estudar de maneira eficiente. Muito bem. Então, feita essa breve introdução, a primeira advertência que eu gostaria de fazer a você é a seguinte: estudar demanda esforço. Assim como subir uma ladeira, fazer um exercício físico ou praticar qualquer atividade, o estudo também demanda esforço, e bastante esforço. Portanto, essa é a primeira premissa que você deve ter em mente quando for estudar. Vai dar preguiça? Vai. Você vai se distrair durante a leitura? Também vai. Você vai muitas vezes desanimar? Vai. Mas para tudo isso existe um remédio, que é a perseverança. E é isso que eu espero que você tenha no momento de estudo. Então, estudar requer esforço. Primeira coisa. Muito bem. Adotada, então, ou bem entendida essa questão, nós temos que prestar atenção a dois elementos. Um é o elemento externo, o outro é o elemento interno. O que é o elemento externo? O elemento externo refere-se àquilo que nos circunda, é o ambiente no qual nós vamos estudar. Ele é de extrema importância para evitar distrações, interrupções e outros incentivos que te tirem do foco do estudo. Nada como uma mensagem de WhatsApp, alguma notícia ali nas mídias sociais, para tirar o seu foco. Ou a passagem de alguém da família ou de um amigo para fazer uma pergunta, para bater um papo. Você não vai poder estudar de modo adequado se você for constantemente interrompido. Então, em relação ao elemento externo, você deve se atentar para alguns fatos. Primeiro, o ambiente tem que ser silencioso e isolado. Ou seja, você tem que estar num ambiente propício à sua concentração. Um ambiente que seja agradável, com uma cadeira agradável, com um material escolar todo que você precisa, um lápis, uma borracha, uma caneta marca-texto, uma régua, o livro que você quer se dedicar. Deixe um computador próximo, porque muitas vezes você vai precisar fazer uma pesquisa rápida sobre uma palavra que você desconhece, então procure lá rapidamente o seu significado. Tudo isso é importante. Procure deixar claro àqueles que o circundam que aquele será o seu momento de estudo, portanto, que não
o interrompo. Outra coisa, tire o celular de perto. Porque mesmo que você coloque o celular no modo silencioso, o simples fato dele vibrar ou da sua tela transparecer que chegou alguma mensagem vai tirar você do foco. Pegue o teu celular, coloque longe, ou coloque até fora da sala na qual você vai fazer os seus estudos, para não correr o risco de se distrair em virtude de mensagens que cheguem, ou mesmo para que você não seja tentado a dar uma sapeada na sua mídia social ou nos seus e-mails. Tudo bem? Então, havendo esse ambiente adequado, você superou a questão do elemento externo. Agora, qual é o elemento interno? O elemento interno diz respeito exclusivamente à sua postura perante o estudo. Como você vai se organizar internamente para estudar. Então, vamos lá. Primeiro, defina um prazo no qual você vai estudar. Assim como para aqueles que treinam corrida, eles começam com pouco tempo para depois correrem as maratonas, você também pode usar essa mesma técnica. Eu me distraio muito fácil, eu me canso muito fácil. Então, vamos ganhar resistência no estudo? Vamos ganhar resistência. Como é que eu faço? Hoje eu vou ler 10 minutos. Depois de uma semana eu vou aumentar de 10 minutos para 20 minutos. Depois de mais uma semana, de 20 para 30. E assim sucessivamente. É claro que é até antiprodutivo você ficar horas sentado estudando sem nenhum tipo de intervalo. Cada um vai sentir qual é a sua resistência para o estudo. Eu aconselho que, em no máximo 1 hora de estudo, você crie um intervalo de 15 a 20 minutos, no máximo, não mais do que isso, para depois retomar os estudos novamente. Então, esse é o primeiro passo, organizar o tempo de estudo. Muito bem, organizado o tempo de estudo, vamos organizar o que estudar. Se você frequenta a universidade, está cursando uma graduação, eu sugiro que a organização de estudo seja feita de tal modo que você possa revisar a matéria lecionada naquele dia. Então, se você tem aula de manhã e você teve aula, por exemplo, de direito civil ou de direito penal, ou seja lá o que for, no período da tarde ou naquele período que você separou para se dedicar aos estudos, revise aquela matéria. Pegue o caderno, dê uma lida e depois dirija-se aos livros. Se você está fazendo um estudo, por exemplo, para escrever uma monografia, de uma pós-graduação ou algo do gênero, procure primeiramente fazer um sumário daquilo que você deseja escrever nessa tua peça e, a partir desse sumário, se organize para estudar os temas pertinentes. Para fins didáticos aqui, vamos considerar que nós estamos falando com você, que é alguém que está fazendo a universidade. Muito bem, então vamos supor que você pegue a matéria de Direito Civil. Ao pegar a matéria de Direito Civil, e isso vale para qualquer matéria e para qualquer foco que você pretenda alcançar, primeiro olhe o livro como um todo. Dê uma olhada. Manuseie esse livro. Vamos pegar aqui o livro do Mortimer Adler, que eu estou me baseando. Então, qual é a melhor coisa a fazer? Leia as orelhas do livro. Procure conhecer um pouquinho do escritor. Quem é? Qual papel ele exerceu na sociedade? Como ele costuma pensar? Veja também os comentários na contracapa. Muitas vezes, esses comentários
que às vezes é um trecho do prefácio ou algo do gênero, ele traz para você uma ideia do que está sendo tratado naquele livro. Você consegue ter uma visão geral. A partir daí, dê uma olhada no índice. Veja quais são os temas tratados pelo autor. Vejam, aqui está o índice. O índice não é desnecessário, como se procura pensar. Muitas vezes a pessoa ignora o índice. O índice é extremamente importante. Ele te mostra a estrutura do livro, os temas que serão tratados e em que momento serão tratados. Qual é a cronologia ou a organização dos temas que serão tratados naquela obra. Leia o prefácio, procure entender, por quem já leu o livro, o que essa pessoa conseguiu extrair da leitura. Já vai te dar uma dica também. Tá bom? Feita essa primeira visita ao livro, nós podemos chamar assim, o Adler dá uma série de nomes técnicos, eu não acho necessário trazer aqui para cada uma dessas etapas, basta que vocês entendam como elas funcionam. Então, feita essa primeira averiguação do livro, então você passe a estudá-lo. Bom, qual é a melhor forma? É uma forma trabalhosa. A melhor forma é você fazer uma leitura breve, com atenção, do trecho que você pretende estudar. Nessa leitura, você vai ter um primeiro contato com a linguagem do autor e com o tema sobre o qual o autor está discorrendo. Vai ser o seu primeiro contato. Você vai ter uma visão, ainda que superficial, daquele trecho do livro que você procurou estudar. Feito isso, pegue um papel e escreva do que trata o livro, ou do que trata este capítulo. E faça em 3, 4 linhas um mini escrito sobre o que trata aquele livro. Então, se a gente fosse fazer aqui um sobre o livro do Adler, eu poderia dizer: o livro trata de uma série de técnicas de leitura para que este momento seja produtivo e eficiente, para que você tenha o melhor resultado na leitura de um livro ou nos estudos. Se você conseguiu fazer esse resumo do que fala o livro ou o trecho do livro que você está estudando, ótimo. Essa segunda etapa, melhor dizendo, está resolvida. Agora você pode ler de novo aquele trecho. Pegue um lápis, uma caneta marca-texto, enfim, uma régua, e vá lendo e grifando aquilo que você acha mais importante. Se houver palavras que você desconhece, imediatamente vá ao computador ou ao dicionário físico e procure o seu significado. Anote o significado da palavra no próprio livro. Vamos desde já desfazer uma ideia equivocada de que o livro não pode ser rabiscado, o livro não pode ser escrito, você não pode escrever em cima do livro. Claro, se o livro é tomado de empréstimo, você não vai poder, porque o livro não é seu. Mas se o livro for seu, fique absolutamente à vontade. Adler diz que esse é o momento em que você se apropria efetivamente do livro. O que significa isso? Você passa a atuar sobre o livro. E essa atuação, veja, é muito simples. É fazendo breves anotações, grifando as partes importantes, é imprimindo um pouco do resultado daquela leitura ao próprio livro. Faça perguntas, tente fazer associações entre um parágrafo e outro. Uma outra forma interessante também
é dar um título a cada parágrafo. Então, por exemplo, tem um parágrafo que está dando o conceito de uso capião. Escreva lá, né? Conceito de uso capião, ao lado daquele parágrafo. Você conseguirá, inclusive, achar muito rapidamente, muito facilmente aquilo. Quando você for grifar o livro, procure não grifar tudo. Muitas vezes nós nos empolgamos e falamos, não, tudo aqui é importante, e grifa, o livro fica inteiro grifado. O propósito de grifar o livro não é esse. Quando você for grifar, procure fazê-lo apenas nos trechos que são realmente relevantes, aqueles que, por exemplo, resumem tudo que foi explicado antes, aqueles que trazem um conceito muito preciso ou conceito que o autor fala, esse é o conceito que eu adoto para determinado assunto. Por que isso? Porque se você grifar o livro todo, você vai ter que relê-lo todo. E quando você grifa, a ideia é que você deixa assinalado no livro aquilo que há de mais relevante segundo a sua leitura. Então, numa próxima leitura que você deverá fazer, você não precisa ler o livro inteiro ou o capítulo inteiro. Você vai ler aquilo que você grifou. Os grifos serão um norte para uma terceira leitura, que é uma terceira leitura de revisão. Que você vai fazer quando? Quando você se dirigir à próxima parte do livro. Então vamos supor que você lê um capítulo do livro hoje e amanhã você se organizou para ler o capítulo seguinte do livro. Em vez de você começar do capítulo seguinte, você, antes de se dedicar ao estudo do capítulo seguinte, leia as partes grifadas do capítulo anterior, que isso vai lhe rememorar o que estava sendo tratado antes e lhe dará maior sentido na leitura do capítulo subsequente. Esse segundo capítulo que você vai ler, você vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma primeira leitura, vai fazer um resumo do que trata aquele segundo capítulo e depois vai ler novamente, grifando e fazendo as anotações pertinentes. Por quê? Vejam só. Porque quando você for para o terceiro capítulo, você vai ler o que foi grifado no primeiro, novamente, o que foi grifado no segundo, e aí vai estudar o terceiro. E assim sucessivamente, de modo que a cada passo dado no estudo, você retome brevemente o que foi estudado nos dias anteriores ou nos momentos anteriores que você destinou ao estudo daquilo. Assim você cria uma linha lógica de raciocínio, rememorando o que foi estudado em momentos anteriores e se dedicando ao estudo daquele trecho novo. Tudo bem? Essa, de maneira bem sintética, é uma organização que eu julgo bastante produtiva e que, claro, é baseada aqui toda em estudos de pessoas que se dedicaram a isso, como Mortimer Adler, para que você possa estudar de maneira mais eficiente, mais produtiva, obtendo maiores resultados. Vejam, o estudo é muito, muito importante para você. É ele quem vai lhe alçar a uma carreira adequada ou ter um desempenho acadêmico adequado. Vai lhe dar as ferramentas para você conduzir a sua profissão, seja ela qual for. Então, não há caminho fácil. O que há é esforço e organização, que conforme vão sendo desenvolvidos, vão se tornando cada vez mais palatáveis, mais agradáveis, e aí aquele esforço se torna cada vez mais fluido. Eu voltarei com mais vídeos para vocês sobre temas diversos.
Portanto, fiquem atentos. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha sido de alguma valia esses ensinamentos. Um abraço e até breve.